Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do SINDIUPS. Hoje aqui com a gente, a professora Fabiana Eckhardt. Falei certo, Fabiana? Eckhardt, né? Desculpa. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação, professora do curso de pedagogia e do programa de pós-graduação em educação da Universidade Católica de Petrópolis. Coordena o grupo Infâncias, Docências e Alteridade e é vice-coordenadora do grupo de estudos e pesquisa sobre avaliação, educação popular e escola pública da Universidade Federal Fluminense. Fabiana, você fez uma palestra hoje no 36º Congresso do SINDIUPS falando sobre docência e decência, né? Sobre o título Diálogos com Paulo Freire sobre docência e decência na construção de uma educação democrática. O que significa isso? Bom, então, primeiro, para a gente entender, né, o que significa decência, se a gente pegar no dicionário mesmo, né, a palavra decência, a gente vai encontrar lá adequação, né, vai encontrar, a gente encontra até honestidade, né? E é um pouco nesse caminho que eu acho que o diálogo com a decência e a maneira como Paulo Freire se expressa usando a decência como uma exigência à prática docente, né? No livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire fala muito aos professores sobre a prática docente e ele usa o termo decência. Quando ele vai dizer desse exercício nosso, né, de respeito ao nosso fazer, né? E quando a gente pensa, né, uma educação democrática, e a gente pensa o papel do professor, exercer o seu papel enquanto professor é um exercício de decência, né? Então, assim, como ser decente sendo docente? Fazendo o que me cabe fazer, né? Qual é o meu papel enquanto professor? Toda a discussão que a gente teve hoje de manhã foi muito nessa relação entre o que cabe ao professor e o que tem sido colocado ao professor, né? A gente tem se visto muito numa exigência dentro de uma proposta de educação que vai chegando do professor não tendo o direito de exercer o seu fazer, que é de ensinar, né? E a gente se vê treinando crianças, adolescentes, enfim, a gente vai treinando pessoas para responderem a exames, né? A provas e o exercício mesmo do fazer, né? Que é o processo de aprendizagem, que não é simples assim, né? Que é um processo lento, é um processo gradativo, isso a gente vai abrindo mão. Então, assim, de alguma forma, a gente também vai abrindo mão, né, de fazer o nosso papel, e isso é indecente, né? Essa perversão pedagógica que fazem conosco é indecente, né? Por que se chegou a isso? Nesse processo chegou-se nessa situação? São os interesses, né? A educação, a escola, sempre foi território de disputa, né? Então, assim, a gente sempre soube Mas isso é uma diretriz também do Plano Nacional de Educação, da BNCC, né? Não é uma coisa inventada, não foi uma coisa inventada, por exemplo, para as escolas particulares. Isso é uma coisa que vem já de uma diretriz. Sim, É preciso atingir meta, é preciso passar aluno. Na verdade, todo esse movimento é um movimento que não é só no Brasil, né? É um movimento mundial. Ele vai ganhando escala global. E os países que vão se associando a esse movimento, que está ligado ao CDE, né? Então, assim, tem claramente uma perspectiva econômica por trás disso, acaba se comprometendo com esses índices, né? Então, por isso, a gente começa a olhar para a escola e trazer um caráter gerencialista para a escola, né? Então, a escola já não tem mais objetivos, ela tem metas, né? E aí, essas metas, e a gente vai vendo, né, mesmo um pouco desse aprisionamento da escola, porque a escola
Como é que esse aprisionamento vai se dando na escola? Justamente quando a gente tem uma base nacional comum curricular, né, que está alinhada a processos, a uma avaliação de larga escala, né? Então, os professores precisam trabalhar aquela base a partir daquelas habilidades e competências, porque essas habilidades e competências elas vão se transformando em descritores dessa avaliação. Então, se ele não cumprir isso, o estudante não consegue responder aquela prova, né? Não consegue responder aquela prova? A gente vai ver vários estudos, vários pesquisadores, aí nem sou eu, né, que estou fazendo isso, mas assim, várias pessoas que vão mostrando. Quando a gente pega uma prova para analisar, e a gente vai perceber o quanto uma prova, que é uma única prova para todo o Brasil, né, como aquela prova é uma prova monocultural, né, que valoriza uma cultura. É muito mecânico e muito decorado. Exatamente. E além disso, além da gente pensar assim, por exemplo, tem uma questão que pergunta sobre um anjo, né? Para uma criança pequena, né? Uma questão de uma prova, que é de uma antiga prova chamada Provinha Brasil, onde tinha um anjo e a criança tinha que ser... Para a gente saber se a criança sabe ler e escrever, a questão era... marque com um X o lugar onde o anjo vai sentar. E tinha nuvem, sofá, cadeira. E aí a pergunta é... O anjo pode sentar em qualquer um desses... Quer dizer, em qualquer um dos lugares, menos na nuvem, né? O mais coerente. Mas a resposta certa era nuvem, né? Então, assim, o que está por trás disso? Está por trás disso uma cultura, porque assim, é uma cultura religiosa, porque uma determinada religião, ou um determinado grupo de pessoas que tem uma determinada crença, conhecem o que é um anjo, né? Mas tem gente que não conhece o que é anjo. Não. Né? E quem não conhece o que é anjo e pensar o anjo é uma pessoa, não sei, poderia sentar na cadeira, poderia sentar no sofá, menos na nuvem, porque a nuvem não dá pra gente sentar. Mas a resposta era a nuvem. Então, assim, tá dentro de um contexto, né, que é hegemônico, que foi escolhido como o certo, né? E então, essas provas, elas vão estabelecendo no espaço da escola um currículo, ela vai estabelecendo nesse espaço da escola práticas, né? Os professores começam a ensinar de um jeito que as crianças consigam responder aquelas provas. Então, quando você diz, é mecânico, né? A criança tem que marcar gabarito. Então, eu preciso começar a ensinar a marcar gabarito, senão como é que ela vai marcar gabarito depois? Então, como é que vai pervertendo o meu trabalho? E eu vou perdendo completamente a minha autonomia de professora que pensa em diálogo com o desenvolvimento das crianças, o que essas crianças precisam, né? O que o professor pode fazer para mudar isso? Primeiro, não acreditar, né? Ter consciência do seu papel como professor, né? De se valorizar, né? De se valorizar, né? A gente sabe que que o que chega na escola é muito violento, né? A maneira como chega como um trator mesmo. O dia a dia, né? Da escola, que é um dia a dia nunca é igual, né? O cotidiano da escola, ele é sempre imprevisível como qualquer cotidiano, né? Então, assim, a gente entende isso, né? Entende que essas demandas vão chegando para a escola, mas se eu, enquanto pessoa, enquanto professora, né, sei do meu trabalho, tenho consciência do meu trabalho, conheço os processos dos meus alunos, eu tenho mais condições de driblar isso, né? Michel de Certeau, que é um historiador que a gente usa muito na educação, né? O Certeau tem um livro chamado A Invenção do Cotidiano, né? E que ele vai falar sobre o cotidiano e os praticantes do cotidiano, que somos nós, homens e mulheres ordinários, que é assim que Certeau chama. Ele vai falar das táticas, né? Das astúcias. Como é que nós, homens e mulheres comuns, precisamos usar do pensamento astucioso para sobreviver, né? Então são as gambiarras, que ele vai chamar lá de bricolagem, né? Então, assim, como é que a gente vai dando o nosso jeito para as coisas acontecerem? Então, assim, se eu conheço, se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu não preciso fazer o que estão me dizendo para eu fazer. Eu posso continuar fazendo o meu trabalho com consciência, com tranquilidade, porque eu conheço os meus alunos e o meu trabalho, né? Você acha que uma boa formação para o professor ajudaria nisso? Acho que sim, e acho que a gente enfrenta alguns... Bom, então vamos lá. Primeiro que é formação, né? O professor, assim como todo mundo, né? Se a gente parar para pensar, nós como seres humanos, aí pensando muito com Paulo Freire, né? Nós somos sujeitos inacabados, inconclusos. Então, assim, a gente precisa
de formação a vida inteira. A gente está se formando a vida inteira, se formando e se transformando, né? No entanto, então, a formação docente já está lá desde a da LDB. A gente já tem muito claro isso, né? De que o professor é um profissional que se forma com uma formação inicial e que precisa de um processo constante de formação continuada, né? Só que também, o que a gente vai vendo como formação continuada? A gente vai vendo muito um modelo padronizado também, né? Então, assim, hierarquizado de cima para baixo, pensado por... né, numa verticalidade, alguém que pensa, agora vamos falar de inclusão, as crianças com autismo estão chegando na escola, elas nunca estiveram na escola, elas estão chegando agora, estão chegando, então todo mundo precisa dessa formação, então vamos investir nessa formação, mas ninguém para olhar, né, e pensar com a escola, coletivamente, a formação que aquele coletivo precisa, que aquele coletivo está buscando para resolver os seus problemas cotidianos, né? Essas formações, política, né? Uma formação política, né? Uma formação ao entorno, né, do seu projeto político-pedagógico, né? Da reconstrução do seu projeto, ter uma escola com um projeto, né? Um projeto que tem que ser coletivo, que tem que ser construído pelos professores. A pandemia trouxe vários problemas para a educação, aliás, muitos problemas, né? O SUS deu conta de muita coisa, mas a educação não deu, né? E a gente sabe que o governo poderia ter feito muito mais, não fez. E os governos estaduais fizeram, mas também não deram conta. E agora a gente tem uma defasagem muito grande no aprendizado, a gente tem uma evasão muito grande no ensino médio. Como... Eu sei que não existe uma mágica, e eu sei também, não quero que você me responda uma mágica, mas nem me dê uma receita, mas quais seriam os caminhos para enfrentar esses grandes desafios? Eu acho que o primeiro caminho é a gente olhar, né, para o nosso cotidiano mesmo, para a nossa realidade, né? Então, assim, as escolas buscarem um processo, né, de avaliação diagnóstica, mas que não pare no diagnóstico, né? Uma avaliação investigativa, né? Para compreender que defasagem é essa também. Porque, assim, não estou dizendo que não tem, né? Porque a verdade é que a gente tem 2 anos de escola e que a escola chegou muito mal, né, para as crianças. Então, a gente tem uma aproximação, que eu vou dizer que em muitos lugares a gente chamou nem de escolarização, a gente estava chamando de vínculo, manutenção de vínculo, né? Mas mesmo a manutenção de vínculo muito precarizada em alguns casos, porque a solução também era por atividades remotas, num país onde a gente sabe claramente da desigualdade social que a gente vive e da desigualdade de acesso, né? Então, assim, sim, a gente vai criar, então vamos montar plataformas digitais para ensino remoto e isso não chega às crianças, né? Então, sem dúvida a gente tem a gente teve esse momento, mas a questão também não dá para a gente partir de um resultado ou de uma leitura do macro sem olhar as especificidades, sabe? Cada escola é uma escola. Cada escola é uma escola. Né? O centro de formação, né, é diferente. É diferente. É uma unidade. Exatamente. Então, assim, não dá para a rede pensar uma proposta única. Né? Eu entendo que, como rede, precisa se tentar pensar uma unidade também. Mas uma unidade a partir do diálogo com cada escola, né? Então, assim, ouvir dessas escolas, para aí sim, acho que aí o desafio é esse, né? A partir de cada unidade, a gente pensar uma rede que vá buscar uma unidade. Então, assim, o que tem de comum, mas garantindo as especificidades, né? Você também falou sobre escola em casa, homeschooling. Quais são os perigos disso e quais são as vantagens? Se tem vantagem. Então, na verdade, assim, para mim, nos Estados Unidos tem isso. Aqui não colou muito, né? Mas tem muita gente querendo, eu sei. Tem muita gente querendo. Na verdade, sim. Quando a gente pensa homeschooling, a gente pensa a educação domiciliar, para mim, pensar isso no Brasil, quem poderia educar seus filhos em casa? Né? Então, assim, essa é uma primeira pergunta que se diz. Então, para a gente pensar
quem pode fazer essa defesa? Não é filho de trabalhador, né? Não dá para a gente defender isso, porque quem vai poder educar seus filhos em casa? Mas a gente vai entender, e aí eu falei até um pouco isso hoje de manhã, muito inspirada, né? Muito fundamentada na fala do professor Luiz Carlos de Freitas, né? Que é um professor que eu venho já acompanhando há algum tempo, e concordo muito com a leitura que o professor Luiz Carlos de Freitas faz desse movimento de uma reforma empresarial da educação. Como é que o homeschooling aparece, a educação domiciliar, aparece como uma possibilidade de escolha, né? Então, assim, é apresentado para as famílias assim, olha, então a gente, olha só, em nome dessa liberdade que se prega, né, que todo mundo vai poder escolher a escola do seu filho, então é isso, você vai receber um voucher e você vai poder escolher a escola que seu filho vai estudar. Aí isso seria uma possibilidade que já começa com um movimento de privatização. A pergunta né, que escola eu posso pagar com esse voucher, né? Esse mesmo voucher poderia ser pensado para que eu educasse meu filho em casa, né? E aí, o que a gente vai vendo? A gente vai vendo que isso interessa esse movimento empresarial porque começa a se criar plataformas para apoiar esses pais, né? Então, eles vão criar o material didático. E qual é o perigo para o professor? O que a gente já vem ouvindo, né? O professor Uber. Então, assim, a gente vai ter... os pais vão comprar um material pronto, né? De uma editora, de uma empresa, né? Uma empresa educacional, melhor dizendo. E vai contratar o professor quando ele precisar para aquelas determinadas horas. Então, assim, é uma desvalorização do professor, né? Uma desvalorização da escola. Mas eu acho que o mais sério, sabe o que é? É se manter na bolha. Porque quando eu escolho educar meu filho em casa, é porque eu não quero que meu filho conviva com outras pessoas, com pessoas diferentes, porque as crianças vão encontrar na escola o melhor espaço para encontrar diferença. Porque ainda que você frequente uma igreja e você leve seus filhos, lá ele vai encontrar pessoas e vai se relacionar com crianças que são filhos de pessoas que têm o mesmo credo que você. Se você vai a um clube, você também vai encontrar com pessoas e os filhos que têm mesmos valores. Na escola, a gente é obrigado a conviver com todo mundo, né? E aprender. Então, qual é o melhor lugar para viver democracia? É a escola. Né? Então, o ensino domiciliar, ele ataca, ele fere, né, a nossa democracia nesse sentido, porque ele amplia a intolerância, sabe? Ele amplia... Ele exclui a criança do mundo, Ele né? exclui a criança do mundo, exatamente, né? Você defende muito a escola pública, né? Sim. Mas você trabalha numa escola particular. Sim. Por que você defende a escola pública, Fabiana? Porque a escola pública é a escola de todo mundo, né? Eu não preciso trabalhar na escola pública ou ser mãe de uma criança da escola pública para defender a escola pública. Porque a escola pública, ela é a escola de todos nós, né? Ela é a escola do projeto de país que a gente tem. Então, se eu defendo o país, eu preciso defender o SUS, mesmo que eu não use. Eu preciso defender a escola pública, mesmo que eu não use, né? Eu não preciso... esse movimento interesseiro, né, de defender aquilo que me protege, eu não preciso passar fome para ter certeza de que no Brasil ninguém pode passar fome, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui e participado. E você aí, nós temos outros episódios bem interessantes que você pode assistir em qualquer plataforma. Muito obrigada. Obrigada, Eu que Fabiana. agradeço. Prazer.